Que língua falo? La que quieres. Português não. Portunhol, Não, portunhol, não. Ou espanhol ou inglês. o que quieres? Que preferem? Que prefere você, espanhol ou inglês? Espanhol. Espanhol, ella decía inglés. Espanhol mais fácil, a gente tinha um pouco combinado. Eu vou falar em português, ele espanhol, você... Português, espanhol. Espanhol. E vamos assim, não? Eu como tenho um filme em competição, eu queria iniciar falando, porque daqui a 15 minutos no máximo eu tenho que sair, porque eu tenho que me preparar para a grande noite. O meu nome é Fernando Muniz, eu sou produtor do Rio de Janeiro. Atualmente eu vivo em Lisboa e, a princípio, o tema que tinham falado que era para a gente discorrer era sobre coproduções internacionais. Eu tive uma conversa com o Antônio e eu vou começar falando sobre isso, mas logo depois a gente vai entrar, sair do tema de coprodução internacional para falar de mercados internacionais e festivais de cinema. Porque eu e o Antônio, a gente se encontra em vários festivais por aí e acho que seria relevante, importante a gente passar essa experiência para vocês. Podemos ir nessa direção? Bom, Se estão de acordo. estão de acordo? Muito bem. A gente vai falar, começar com a produção e engatar festivais e mercados. Tá bem, fala um pouco do campo, claro. Tá. Em relação à coprodução, vocês sabem que a nova direção da Ancine está indo cada vez mais para intensificar e valorizar mais as coproduções internacionais, até em detrimento de produções exclusivamente nacionais. Isso por uma razão muito simples. Coproduzir internacionalmente, você vai dividir os custos de produção e a parte brasileira vai ser reduzida numa coprodução minoritária, 20% do orçamento do projeto, em uma coprodução majoritária, 80% do projeto, o que permite para o fundo setorial, o Ancine e para os produtores conseguirem realizar os seus projetos com um valor muito inferior que se fossem abraçar o projeto somente com valores regionais ou nacionais. Então, além disso, nos últimos anos, os acordos bilaterais estão cada vez ficando mais fortes. Hoje em dia, a gente tem 8 ou 9 países com acordos bilaterais: Alemanha, Argentina, Canadá, França, Reino Unido, Espanha, Venezuela, Uruguai, Portugal. Ou seja, são muitos países que regularmente, anualmente, saem editais de coproduções bilaterais. E, além disso, existem também os editais que não são bilaterais, mas são de coprodução internacional de uma maneira mais genérica, que abrem para todos os outros países. Ou seja, existe aí um campo, né, uma margem de tentar financiar os seus projetos, que fica muito mais fácil, mais atraente. Além disso, eu estou sendo um pouco rápido, talvez, porque eu estou preocupado com o meu filme. Além disso, o fato de você compartilhar experiências com produtores de outros países, você amplia os seus mercados, e essa troca de experiência acaba sendo muito rica, porque cada produtor tem a sua rede de relações. Então, praticamente, você duplica, triplica o alcance do seu projeto, e isso também é muito vantajoso. Pela minha experiência, existem as regras dos editais, estão lá escritas, estão todas,
vocês podem encontrar no site da Ancine, mas eu queria chamar a atenção para vocês, nem sei se deveria fazer, porque eu vou abrir meu segredinho para vocês. O que eu acho mais importante quando você entra num edital desse, é que você garanta que a outra parte já tenha a sua parte captada e financiada. Se você entra num edital que o seu parceiro já está com a sua parte financiada, você aumenta em 100% a tua possibilidade de ser contemplado. Então, entrar no edital por edital, quando a outra parte ainda não tem o dinheiro e você está pedindo a Ancine Fundo Setorial a sua parte da coprodução, ok, você vai poder, talvez consiga ser contemplado, mas você vai ter muito mais chance. E ao escolher o seu coprodutor, escolha alguém que já tenha a sua parte financiada, que você garante um resultado muito mais eficaz digamos, na convocatória, no edital. Tá? Basicamente é isso. Não sei se o Antônio entendeu o que eu falei. Entendeu mais ou menos o que eu falei? Entiendo. Eu estava falando praticamente do mercado, porque estava falando praticamente do mercado brasileiro, vocês... Eu acho que a gente pode engatar o assunto da coprodução internacional, depois é interessante, Saura, falar sobre a distribuição, que é um peso forte também, né? Não só a gente ter os fundos confirmados, mas ter um distribuidor internacional, um agente de vendas também pesa muito positivo. Para quem não nos conhece, eu sou a Jéssica Luz de Porto Alegre, eu sou sócia da Vulcano Cinema, a Paola Winck é minha sócia. E a gente, na verdade, se uniu com esse desejo de fazer coproduções internacionais, né? A gente tem um trabalho já de 15, 20 anos em Porto Alegre, produzindo muito filme independente. Nossos filmes começaram a circular nos festivais internacionais e a gente resolveu ampliar um pouco o alcance dos projetos, entendendo que a audiência internacional era interessante para a gente, né? Então, acho que foi assim que a gente se encontrou. A gente já fez alguns longas em coprodução e foi muito interessante agora ouvir a Liliana falando das experiências, assim, e como eu tô grávida, eu lembrei da minha primeira experiência com coprodução internacional com a Alemanha, que a gente conheceu uma produtora alemã nesses eventos de mercado, num documentário que a gente estava viabilizando. Eu viajei por muitos lugares no mundo, fazendo diversos pitches, e teve uma pessoa que eu vi na plateia que o olho dela brilhou na hora que a gente apresentou esse pitching, e a gente começou a se encontrar em outros momentos. Ela acabou engravidando durante o processo, porque quanto tempo, a Giza perguntou, é um processo longo, né? Ela teve gêmeos, ela largou o trabalho e a gente ficou sem coprodutora, mas já com o projeto financiado, já com tudo encaminhado, assim. Então é um processo muito longo, ele é muito positivo, ele pode dar muito certo e às vezes não dá certo, né? A gente conhece coprodutores que são muito interessantes e eles não conseguem o dinheiro. Por isso que eu acho que o Fernando falou um ponto muito forte, que o ideal é que alguma das partes já tenha pelo menos uma parte financiada, porque é a garantia de que vai acontecer, né? Mas acho que dá para contar um pouquinho daí dos nossos outros projetos. Eu só lembrei, assim, desse início, assim, da minha primeira coprodução com a Alemanha, que coincidentemente o tempo passou. Hoje em dia a empresa é a Tagtraum de Colônia, e foi ali que a gente começou a entender um pouquinho que a gente tinha que fazer concessões, né? Que o diretor ia ter que trabalhar com outros membros da equipe que ele não conhecia, que nem sempre isso dá certo. Às vezes a gente gosta, as pessoas às vezes têm que trocar durante o processo, né? Então é um processo longo, desgastante, a gente tem que pensar bem se vale a pena ou não, né? Porque é um casamento que ele pode ser desfeito, mas a gente assina ali um contrato que a gente se compromete a fazer o filme juntos, né? Sim. Obrigada pelo convite de estar aqui, é um prazer falar com vocês sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto super complexo, é difícil falar em tão pouco tempo sobre isso. Existem dois tipos de coprodução, que é a coprodução que tu é majoritária ou a coprodução que tu é minoritária. Eu e a Jéssica, na Vulcano, a gente trabalha com os dois jeitos de trabalhar, a gente já fez tanto minoritária como majoritária. Eu não sei o que é mais interessante de focar aqui, mas essa questão, por exemplo, do financiamento, que a Jéssica mencionou, e é importante, por exemplo, se eu sou majoritária, no momento que eu estou buscando coprodutores, eles sempre vão olhar para o meu financiamento e ver se eu já tenho dinheiro assegurado no Brasil, que é o meu país de origem, o país majoritário.
que é o que vai garantir que esse projeto de fato vai acontecer. No momento que eu entro num projeto minoritário, eu vou olhar a mesma coisa para o meu parceiro, para o produtor que está me apresentando o projeto. Se ele já tem um financiamento garantido no seu país. Isso para mim é uma segurança muito importante que eu como produtora busco, porque já vi histórias acontecerem de um país minoritário conseguir o primeiro dinheiro e um país majoritário nunca conseguir e demorar anos, e o produtor minoritário acabar ficando numa situação um pouco numa saia justa com seu fundo brasileiro, no caso, se for no Brasil, porque o filme não pode ser feito só com dinheiro minoritário, que é a menor parte do orçamento. É inviável tu fazer esse projeto acontecer. Então, pode ter problemas, inclusive, com o financiamento, pode ter que devolver dinheiro, pode ter muitos problemas em relação a isso. Então, eu considero como uma segurança para o parceiro minoritário garantir que o seu parceiro majoritário já tenha alguma parte do financiamento garantido no seu país. E isso acho que é um ponto bem importante, assim, de se pensar quando está planejando fazer uma coprodução, tanto majoritária ou minoritária. E essa questão do tempo, realmente é um tempo muito, muito longo. Falando do ponto de vista nosso, assim, sendo um projeto majoritário brasileiro que busca coprodução. É um tempo, por exemplo, a gente está lançando agora um filme que se chama Continente, que foi feito em coprodução em 3 países. Argentina, França, Brasil. E a gente começou a buscar parceiros de coprodução, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Então a gente já tinha um financiamento no Brasil e a gente já tinha algumas relações de outros projetos com coprodutores. A gente já tinha trabalhado com uma coprodutora na Argentina, que tinha sido uma relação muito boa, então a gente queria seguir trabalhando junto. E elas entraram no projeto como os primeiros parceiros internacionais. Entraram também apenas quando a gente já tinha confirmação de dinheiro brasileiro. A partir disso, a gente começou a buscar outros parceiros. A gente ficou quase um ano apresentando o projeto em mercados, falando, conhecendo pessoas. Porque nem sempre um coprodutor ele vai brilhar o olho pelo teu projeto. Você pode apresentar o pitch e fazer 10, 15 reuniões no evento e ninguém se interessar pelo teu projeto. Não é necessariamente que tem um problema com o teu projeto, talvez seja o público, não seja o público-alvo ali dos teus parceiros que está conversando, que seria o ideal, talvez buscar em outro lugar, buscar outras pessoas. Também não dá para desanimar, assim, às vezes é bem difícil tu conseguir que alguém entenda o teu projeto e queira, compartilhe a mesma visão do projeto e esteja no timing da empresa para entrar junto. Então a gente passou mais um ano buscando outros parceiros, até que um dia a gente foi selecionado no Brasil Cinemundi, que é um mercado de coprodução muito legal de Belo Horizonte, e lá a gente conheceu um produtor francês, que era um produtor que estava mais ou menos na mesma etapa de carreira que a gente. Já tinha feito alguns longas, já tinha feito coprodução com a América Latina e gostou muito do projeto. E ali foi que a gente conseguiu um terceiro parceiro. Nesse mercado a gente já fechou um acordo de coprodução e ele passou a buscar financiamento na França. E aí mais um ano de busca de financiamento, a gente inscreveu em alguns fundos franceses, recebemos negativa e tivemos que retrabalhar o roteiro porque tem questões de diferenças de visão de mundo, de cultural. Os franceses, eles veem o roteiro muito diferente da gente no Brasil. Eles têm uma escola muito tradicional e um estilo de escrever que é diferente e exige que tu trabalhe muito no roteiro e exige que seja retrabalhado algumas vezes. Os fundos franceses normalmente te dão um feedback. Por que tu não foi selecionado? Bem detalhado. Então, no caso, a gente queria muito fazer a coprodução acontecer. A gente tinha um motivo forte para querer a França. O projeto contava com um personagem muito importante que era francês. Então, a gente realmente queria concluir essa coprodução. Então, a gente adaptou o roteiro, fez trabalho de reescrita, até conseguir um financiamento na França. Então, pensa que isso, além de ter um roteirista e diretor que esteja afim de fazer esse processo, de ouvir parceiros coprodutores, ouvir feedback do roteiro, sentar, reescrever, é uma parte fundamental de fazer uma coprodução. Então, não basta eu, produtora, querer fazer uma coprodução, preciso que a equipe esteja aberta, os diretores
e roteiristas estejam abertos a trabalhar nesse modelo de cooperação, de saber que tu vai realmente ter equipe estrangeira no teu projeto, pessoas que tu nunca conheceu, pessoas com diferentes modos de trabalhar e tá realmente afim dessa troca cultural. Então, isso é um ponto bem importante, assim, que eu diria, para se pensar antes de decidir ir atrás de financiamento de coprodução. Não sei o que mais. Antonio, sí, Antonio, ¿qué? No, déjame, hay varios aspectos de la coproducción que tenéis que conocer. Lo primero es que si podéis evitarla, evitadla. ¿Eh? Lo segundo es que tu película va a costar más dinero. Lo tercero es que tenéis que conocer el estado económico mundial y todos los procesos de cambiarios de dinero que te puedes encontrar. Entonces, y lo cuarto es que no hagas una coproducción si no confías totalmente con la persona, con la empresa con la que vas a coproducir. Porque si hacer una película ya es muy difícil, que además la coproducción salga bien es un milagro. Y siempre va a haber enfados. Lo cual, perdonad que sea tan pesimista, pero si lo podéis evitar, evitarlo. Luego es un mal menor. Y luego a veces te da muchas alegrías, como ha dicho Fernando, te amplía mercados, vas a otros territorios, y si realmente tienes un buen partner, sí puede potenciar tu película. Pero saber siempre que va a ser más cara. Siempre va a costar más dinero. Si coproduces con Francia, descubrirás que los precios de las seguridades sociales, cualquier cosa que contrates en Francia es carísimo. Si coproduces con el mundo anglosajón, prepararos para pagar abogados, carísimos. Si coproduces con España o en Italia, la incertidumbre. Si produces con Argentina, a ver qué pasa con el gobierno. Si coproduces... ahora mismo, de los países en donde la cosa está saliendo más o menos bien, sería República Dominicana. Porque la República Dominicana tiene un 100% de ayuda fiscal y está funcionando. De momento. Porque puede haber otro gobierno y lo quita todo y te encuentras a mitad de camino. Por ejemplo, con el Reino Unido había una serie de acuerdos y de repente un día decidieron que se acababan y dejaron 30 producciones en el limbo económico, etcétera, etcétera. O sea, hay varios problemas. Luego, la producción efectivamente puede ser mayoritaria, minoritaria, artística o financiera. La coproducción financiera, cuando está reconocida por los acuerdos de coproducción que ha mencionado, puede ser simplemente que tú pones dinero o que te ponen dinero para tu película. Es lo más agradable que sucede, pero no pasa nunca. Salvo que tengas una película de muy alto nivel y es prácticamente una preadquisición por parte del país. Y la coproducción artística, prepararos a hacer puzzles. O sea, si os gusta el puzzle, saber, tengo que tener un director de fotografía de este país, pero el músico tiene que ser de este país. Pero si además tienes coproducciones, por ejemplo, con España regionales, tiene que ser gallego el actor principal, pero catalán puede ser el otro, pero entonces tienes que tener uno de Luxemburgo porque hemos conseguido. Es la locura, la locura. Yo la última película que he producido, yo he producido 30 películas en el pasado y me he retirado de ese vicio. Es un vicio que ahora intento no practicar. El tabaco y producir cine. Son vicios muy peligrosos para la salud. Pero, como todo vicio, uno termina cayendo, ¿no? La última película que produje era una coproducción española-argentina. Se llamaba El último traje. Es una película que nos fue además muy bien. No pude hacer coproducción con Polonia, donde tenía que rodar, porque la historia pasaba en Polonia, porque si hacía coproducción con Polonia no tenía suficientes elementos europeos para compensar los elementos argentinos que había, siendo yo un productor mayoritario. Con lo cual tuve que hacer un service en Polonia, cuando la coproducción lógica hubiera sido con Polonia y no con Argentina. Bueno, en fin, da igual. Y como me decía el director, tuvimos que rodar en Canarias porque las desgravaciones fiscales eran buenas en Canarias y tuvimos que hacer Łódź, o sea, Lodz, para los que no saben polaco, Łódź, y Buenos Aires
en Tenerife, interiores, en estudio, porque te salían bien las cifras. Todo se acaba complicando y tenías que saber mucho. Bueno, eso es lo que yo digo. Luego, cuidado, y creo que tu experiencia con el francés te ha salido bien, cuidado con los productores europeos que buscan productos latinoamericanos en no sé qué y prometen. O sea, en Francia mucho productor, lo siento, pero lo he vivido recientemente con unos amigos dominicanos, etcétera. Muchos te dicen, yo entraré, pero solo si me dan Cinéma du Monde. Bueno, Cinéma du Monde, que es una de las ayudas estupendas para cine muy autoral, muy específico. Si no entra, el francés, con el que ya has firmado un acuerdo de coproducción, se quedará Francia, pero no te pondrá el dinero. Aun si le dan Cinéma du Monde, tendrás que recordarle al productor que ese dinero está para pagar la producción, no para que se lo quede para pagar su salario. Entonces, toda una serie de cosas puede pasar en cualquier país. Cito ahora mismo el elemento francés porque mi amigo dominicano, el productor de Pepe, que ganó mejor director ahora en Berlín, en la Berlinale, tuvo que luchar mucho y recordarles la ley para que les enviaran el dinero. Y si entró Cinéma du Monde, y luego por supuesto ganó en Berlín, y luego toda alegría. Pero tener mucho cuidado, que el dinero viaje cuesta. Entonces a veces es más fácil coproducir con que los gastos de cada cual estén muy claramente delimitados por país. Si tú esperas que te venga dinero de otro país, a veces te puedes encontrar con un agujero. Y luego, otro problema que puedes tener con la producción, siento dar miedo, pero es que yo creo que mejor prevenir que curar, decimos en España. Otro problema que te puede pasar es que la diferencia en que se calculan los aportes de cada país. Puedes encontrar que tu coproductor incluye sus gastos de distribución en el coste de la película, pero tú no has incluido tus gastos de distribución en el coste de la película porque no tendrías por qué incluirlo. Pero claro, un gasto de distribución ya se ha quedado todo el dinero que tenía que aportar en la película, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo ya me he retirado, yo me dedico a la venta internacional de películas. Yo vendo películas, ou intento vender películas. Mas eu acho que é bom que tu tenha tocado nesses pontos, porque a gente foi aprendendo com as nossas experiências, né? Inicialmente a gente fica muito animado com a produção, assina um contrato de qualquer jeito, que nem a Mariette falou assim, entrou o filme em Berlim, a gente aceita tudo. E aí aos poucos a gente vai entendendo que não dá para aceitar tudo, vai aprendendo a fazer as perguntas certas sobre isso, tem distribuição, não tem, qual é o FII do produtor, e se não entrar dinheiro, como é que a gente faz? E aí tem burocracias no Brasil, que a Liliana comentou ali, o RPCI, a gente às vezes é obrigado já a assinar os contratos, já fazer um reconhecimento provisório de coprodução, uma coisa muito mais avançada e formal, quando a gente nem tem os dinheiros garantidos e aí depois a gente tem que desfazer toda aquela burocracia que foi construída, que custou, né? A gente traduziu, gastou um monte de dinheiro e não fechou a coprodução e já foi o dinheiro, né? Só um minuto. Tú te tienes que ir. Eu tenho que ir porque senão não chego a vestir-me para... Habla en brasileño, no hace falta que hables español. Tenho que ir porque senão não tenho tempo nem para me vestir para a exibição do meu filme. Por favor, todos a ver Filhos do Mangue hoje de noite. ¿Te pones aquí? Esto es de... Olá! Não tem a chave. Otro pequeños detalles de coproducción. El productor de ese país, pongamos que es Italia, paga a los actores, paga al músico, paga y se supone que está todo. Pero ¿quién paga los billetes de los actores para que rueden en Brasil? No lo has puesto en tu contrato. El productor italiano o español te dice, oye, eso es el brasileño. Bueno, pues ahí se te ha ido ya mucho dinero. Hay que saber mucho para coproducir, mucho, no es para lanzarse ingenuamente, hay que tener en cuenta muchísimas variables que puedan suceder. Yo tuve la desgracia de una magnífica película que coproduje con Argentina
y justo fue el año del corralito. Corralito es cuando cambiaron y depreciaron la moneda a un séptimo o un octavo de su valor. Mi contrato estaba firmado en dólares, pero los argentinos me dijeron que no, que eso era la terminología del peso. Y después de 6 meses de discusión tuve que acabar aceptando que me pagaran en pesos, que era un séptimo menos de lo que yo había firmado. Millones de histórias. Essa questão do câmbio, a gente mesmo, São Paulo, estava contando ali do caso do Continente, que a gente recebeu um último dinheiro antes da pandemia, né? E aí depois disso, nenhum dinheiro mais no Brasil foi pago, né, do fundo setorial. Então a gente ainda teve a sorte, porque ninguém mais estava confiando no Brasil naquele momento, né? Porque o Brasil não estava pagando, a gente teve a sorte de ganhar um último dinheiro ali em março, depois de março não entrou mais um centavo. E agora a gente tem casos invertidos, com a produção com a Argentina, onde a Argentina está vivendo esse momento delicado, né? Então também são os momentos de vida de cada país que, como demora o processo, ano que vem mudou o governo, as coisas mudam e a gente vai sempre se surpreendendo. A gente fez uma coprodução com a Colômbia, a gente estava gravando agora no começo do ano, e a gente não se atentou a perguntar os horários de filmagem, como funcionavam, né? E aí os técnicos já gravando, quando vieram relatos de como que eles gravavam os deslocamentos, e era muito diferente de como a gente trabalhava. Então a gente está sempre se surpreendendo com o que a gente não perguntou, né? E nem sabe o que vai perguntar muitas vezes, né? Sim, e no caso a gente perguntou os horários, a gente perguntou como era, eles nos contaram, mas a questão era que eles tinham uma coisa muito específica no voltar no tempo, que eles não nos falaram, que no Brasil a gente trabalha 12 horas, para 12 horas de descanso obrigatoriamente. Lá eles param 12 horas também, mas eles podem voltar antes e não ter 12 horas de descanso. Eles podem, e isso é normal para eles e para nós não, e os nossos técnicos se surpreenderam. E era um detalhe que a gente não sabia. Y pode causar algunos problemas, ¿no? Y luego temas culturales. Te puedes encontrar, por ejemplo, coproducción con Alemania, que te prohíben poner alcohol en la comida y que el técnico, por ejemplo, español, está acostumbrado a tomar vino en la comida. ¿La comida de rodaje? Sí, sí. Sí, porque el vino es cultura nacional, ¿eh? Entonces, no sé, son pequeños detalles que de repente tienes que andar como productor diciendo, no, mira, no te preocupes, tengo aquí un poco de vino. No, es más fácil que nadie beba alcohol, porque luego se emborrachan y no pueden trabajar por la tarde. Pero no, es todo cultura, los sindicatos, tienes que saber cómo funcionan los sindicatos en cada país. Porque... A questão do calor também, a gente está com uma coprodução com a Costa Rica agora, eles querem fazer uma proposta de começar muito cedo gravando, parar por umas 3, 4 horas no horário do sol e retomar a filmagem, né? Então a gente também acha um pouco estranho. A gente vai ter que negociar com a equipe para ver se é possível. Realmente é muito difícil fazer uma coprodução. A gente teve sorte nos parceiros que a gente tem trabalhado até então, tem dado certo. A gente não teve nenhuma experiência super negativa na coprodução, mas a gente já ouviu muitas histórias de amigos produtores, então a gente está sempre muito atenta e tem que realmente tentar se proteger ao máximo, conhecer um coprodutor que está interessado no teu projeto, quer entrar, ver o que ele já coproduziu, que outros parceiros ele já trabalhou, de repente alguém que tu conhece, tu pode ir lá perguntar como foi. E tentar fazer esse estudo, sabe? Não fechar o contrato com a primeira pessoa que se interessou no teu projeto. De repente dar uma pesquisada no que essa pessoa já fez, como foi as outras experiências, se alguém já teve algum problema com essa pessoa. Nunca se sabe, né? Então, fazer a pesquisa é muito, muito, muito importante antes de se jogar. De repente, a gente quer fechar logo uma coprodução, quer fazer, se anima e acaba entrando numa roubada. E perceber as repetições, né? Se já trabalharam várias vezes com as mesmas pessoas, é uma boa referência, né? E para distribuição também, né? Siempre, este es un negocio todo el negocio del cine es un negocio de confianza. Tienes que tener confianza en las personas con las que trabajas, en el equipo técnico, en el equipo artístico y desde luego tienes que tener confianza en el distribuidor, en el vendedor internacional, en el coproductor, o sea, todo. Por eso es tan importante tener relaciones, hablar mucho
conocer a las personas, qué es lo que te dicen, qué hablan, y preguntar a otros sobre esas personas, que te den información sobre si son honestos o no tan honestos. Por supuesto, todos en el cine somos honestos, pero los hay más honestos que otros. Entonces, hay que hacer mucha investigación y preguntar mucho y que alguien te diga, oye, si con esa persona sí, o te diga, cuidado, ten cuidado. Você poderia falar pouco também do seu trabalho como sales, como... Yo puedo hablar horas. Si quieren, yo encantado. Yo soy agente de venta internacional. ¿Qué significa eso? O distribuidor internacional. Somos los que nos dedicamos a vender las películas fuera de sus propios territorios de producción. Si hay una película brasileña, pues yo de Brasil no me ocupo, ese es un problema del productor, pero mi trabajo sería posicionarla en el mercado internacional. Mi trabajo es seleccionar las películas que yo pienso que puedo vender, que no obligatoriamente son ni las mejores ni las peores, sino las que mi equipo y yo creemos que podemos vender, y una vez hemos seleccionado esas películas y nos equivocamos tanto como acertamos, porque en este negocio nadie sabe nada y está cambiando continuamente, nos ocupamos de preparar el lanzamiento en todos los territorios, en todos los aspectos. Yo puedo entrar en una película solo porque quiero trabajar con un director, por ejemplo con Álvaro Brechner, La noche de 12 años, la película sobre la prisión de Mujica. Yo dijo, te voy a llevar tu próxima película. Eso fue, no había ni leído el guión y sabía que estaba trabajando en algo. O en otros casos tengo que verla terminada. O en otros casos hay una preselección de un festival que me ha llegado y digo, bueno, pues yo entro. Entonces depende, pero no una selección de un festival garantiza que la vaya a llegar. El año pasado rechacé 3 películas que estaban en selección oficial en San Sebastián. ¿Por qué? Pues porque creí que no las iba a saber vender bien. No era mi empresa la idónea. Bueno, pues una vez tomada la decisión de qué películas elegimos, preparamos todo el lanzamiento internacional. Eso significa la estrategia de festivales, significa la imagen de la película, el nombre internacional, que a veces hay que cambiarlo, y a partir de ahí, muy en mano a mano con el productor, vamos intentando que la película tenga una cierta visibilidad. Esa visibilidad, según el tipo de película, puede ser en festivales o puede ser en otro tipo de lanzamientos. Si son películas más de género o de otra cosa, no es el festival la palanca idónea. Cuesta mucho convencer a los productores de que no hay que enviar todas las películas a Cannes o que no hay que enviarlas y nosotros no lo hacemos. Nosotros no enviamos nunca una película a Cannes que no pensamos que tenga una posibilidad, porque el seleccionador de Cannes sí ve nuestras películas. Lo ha dicho Marien perfectamente, y yo creo que se ha engañado. Ellos no ven 2.500 películas, ellos reciben 4.000. San Sebastián ha recibido este año 3.000, Cannes recibió 6.000, Venecia estaban hablándome de esos 5.000. La última vez que hablé con los selecciones, que son muy amigos míos de Venecia, con Angela, la ayudante de Barbera, me dijo, me queda una semana para que veamos 700. Es un trabajo enorme. Entonces, la credibilidad de que lo que yo le envíe al menos no les va a hacer perder el tiempo, para mí es fundamental para mi trabajo. O sea, yo no envío a Berlín películas que creo que son imposibles. Claro, los productores dicen, pero hay que probar. No hay que probar. Se produce demasiado. Bueno, pues ese diseño de película de festival, ya sabes, por ejemplo, que películas de Berlín tienen un recorrido más autoral, por lo tanto tampoco son de grandes ventas. Ha citado un ejemplo maravilloso de la película española, la de Carla Simón, que ganó Berlín, y efectivamente te ayuda a unas ventas, pero ha ganado Berlín. Pero por ejemplo Pepe, la película dominicana, no va a tener muchas ventas porque es una película maravillosa pero dificilísima, es una película que cuesta mucho ver. Entonces
Pero todo eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. ¿Qué película, qué rendimiento, para qué mercados, dónde la posiciono? Y a partir de ahí es un trabajo de años, porque es la primera oleada de venta, segunda oleada de posicionamiento y luego seguimiento durante los años que tenemos, catálogo, etcétera, etcétera. Yo estoy vendiendo películas que tenemos de hace 20 años ahora porque de repente se abre interés en algunas plataformas por catálogo, etcétera, etcétera. Entonces ese es el trabajo, es muchísimo trabajo, 365 días al año, no parar. Y por ejemplo ahora ya estamos preparando Toronto, donde tenemos una película, Venecia, donde no tenemos películas, San Sebastián, donde tenemos 6 películas, y luego ya los siguientes, Busan, todo lo que va a venir. Hay que preparar los materiales, hay que preparar los textos para que el comprador, que tiene una oferta brutal de películas, se fije en la tuya y no en la de el vecino, o en la francesa, o en la polaca, o en la brasileña, si no hay una brasileña, o en la argentina, etcétera. Entonces es complicado y cada vez es más, cada vez tienes que afinar más porque el mercado se ha vuelto muy competido y muy complicado. Nunca se ha producido tanto cine como ahora en el mundo, y el cine es del mundo entero. Había más películas de Congo en el Festival de Berlín este año que en secciones oficiales que españolas. De repente Nigeria está haciendo cosas interesantísimas, no hablemos ya de Corea, Egipto tiene ahí una fuerza que cuando estalle estallará, los turcos por supuesto, etcétera, etcétera. El mundo es gigantesco y de aquí en Latinoamérica te puede salir cine boliviano, paraguayo, los dominicanos que han empezado muy fuerte, por supuesto siguen los grandes, Brasil, México, Colombia, Argentina. Entonces, bueno, pues es que tu película tenga una visibilidad en el mercado que no tenga otra, porque si hay algo fundamental en cine es que película quita a película, o sea, no conviven. Las películas no conviven en el cine, no conviven en la atención del espectador, no conviven. Las películas quitan unas a otras, la tuya tiene que quitar a otra película y estar ahí. Y evidentemente el mundo se ha plataformizado y todo ha cambiado muchísimo. Es el trabajo que hago. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para ti. Eu tenho a impressão que tem diminuído um pouco o interesse europeu em películas latino-americanas. Não sei se você compartilha dessa impressão ou não. Completamente. Pero es que ha disminuido el interés prácticamente por todo. La pospandemia está siendo un cambio radical de los hábitos de consumo y de los hábitos de compra. Luego, la pandemia ha hecho mucho daño al distribuidor independiente. Entonces, el cine latinoamericano viene muy fuerte con elementos, palancas de marketing, o gran director, aquí tenéis 2 o 3 que son todavía muy vendibles, o algunos actores, o un apoyo, por ejemplo, habéis tenido en Cannes la película esta de Motel Paraíso, ¿no? Sí, eso es. A mí no me ha gustado nada, pero es una coproducción francesa muy fuerte, está muy posicionada en Francia. Entonces, pero la realidad es que sí, que hubo un pico de interés por cine latinoamericano hace 6-7 años, en donde prácticamente hubo un año glorioso en donde se ganó Berlín, se ganó en Cannes, hubo premios, vosotros teníais 2 o 3 películas, las de La Criada y todas esas que eran fantásticas también, ganando premios, y a partir de ahí ha empezado a bajar. También lo que pasó es que se compró mucho cine latinoamericano que no funcionó. Entonces, este es un negocio de compradores estúpidos, que vamos a engañarnos. Si de repente una película rumana funciona, compras todo el cine rumano. Pero si la siguiente rumana ya no funciona, ya no compras nada rumano. Con el cine iraní, de repente todo era iraní y luego ya nada es iraní. Y así sucesivamente, va por modas, por ciclos, muy eurocéntrico, desgraciadamente, con una visión, también ese es otro problema. La mirada europea sobre lo latinoamericano elimina la clase media. No existe clase media en toda Latinoamérica. O tienes drogas,
o tienes delincuencia o tienes problemas, pero nada más es aceptado, con lo cual toda una gran tradición de cine brasileño, maravilloso, y todo eso queda inmediatamente eliminada. No hablemos ya de Colombia. Colombia o habla de narcotráfico o ya no va nadie. Entonces, esa es una mirada eurocentrista estúpida, pero que sucede. Yo me lo he encontrado porque he apostado por películas que intentaban latinoamericanas, uruguayas, argentinas, ir un poquito diferente, y me he encontrado con que el mercado se ha retirado. Y lo que quería decir, el distribuidor independiente ha sufrido mucho con la pandemia, lo ha dicho también el exhibidor, que de repente en donde antes te estrenaban una película latinoamericana, ahora te estrenan Barbie. Entonces, ese cambio del miedo que ha sido generado, de la recuperación de un nuevo, todo eso ha cambiado completamente. Y las plataformas han matado el nicho. Entonces, la gente sigue pensando que en las plataformas vas a encontrar las mejores películas. Bueno, a lo mejor las encuentras, pero no están ahí en la oferta. La oferta es una oferta mayoritaria para un público mayoritario que les genere mayores números de suscriptores, y el nicho no genera suscriptores, ya no pospandemia, porque ese nicho en la pospandemia se acostumbraba a ver series de Disney. Antes no las veía, ahora sí. Entonces se ha aficionado también a otro tipo de público. Cuando hablaba Marian, que lo ha dicho muy bien, de que había un público adulto que iba al cine, ese público está desapareciendo. Y ese público joven que debería volver al cine no está volviendo a ver un tipo de cine más plural, o no vuelve al cine. Entonces, todo eso está sucediendo. Pero bueno, para nosotros los españoles, el cine español ahora tiene muchos problemas para venderse en Latinoamérica. Y antes para nosotros Latinoamérica era una venta así. Entonces, es algo que está sucediendo territorialmente. Y luego hay mucha producción local. Ten en cuenta que nosotros, a la hora de vender, vendemos. El cine americano representa el 80% mínimo, pero hablemos del 80%. Además controlan la exhibición, la distribución y ahora las plataformas. Eso es cine americano, 80%. Luego está el cine nacional. Pongamos que va muy bien un año, tienes un 15, un 16, en según qué países tienes más, Francia, Dinamarca, tienes más. Aquí no sé cómo estará el cine brasileño, pero creo que por debajo del 10. Entonces, ese cine ya, bueno, Corea, por ejemplo, que era un gran mercado, ahora hace muy buen cine, y de repente, pum, ha subido a un 30, más el americano, pues ya no vendo cine español en Corea. Entonces, todo eso, nosotros luchamos por un margen de un 5% de lo que te queda, contra el mundo entero. O sea, contra Alemania, contra Francia, contra Italia, contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay, contra Paraguay, contra más el independiente americano. Entonces, eso hace que tú tienes que planificar muy bien el intento de posicionamiento. Pero sí, la respuesta que te da muy larga una pregunta corta, sí, está bajando la percepción del cine latinoamericano en Europa, pero nada quiere decir que no vuelva. ¿Nada más? ¿Os he deprimido ya bastante? Não, uma coisa positiva é se a gente consegue um coprodutor europeu, é porque tem um interesse, já é um primeiro passo, né? Sí, también los productores europeos están especulando menos, y cuando el momento en que te dicen que quieren entrar es porque le ven una posibilidad en su país de recuperar la inversión o de conseguirla. Y luego hay otra cosa que también hay que tener en cuenta a la hora de coproducir, y es que hay muchos fondos, bueno, en Latinoamérica de Ibermedia, que no es muy grande, pero en Europa tenemos Eurimages y tenemos que, si los vas captando, te pueden sumar muchos aspectos, y también está bien tener un coproductor para ello, ¿no? Y luego que siempre, este es un negocio, siempre ha sido un negocio difícil, nunca ha sido fácil, es un negocio muy hermoso, muy duro, muy bonito, y si aciertas eres el rey del mundo. Es como cuando Brasil ganaba las Copas del Mundo de fútbol, ¿no? Hace tantos años. A impressão que eu tenho também é que, no caso específico do Porto com a Alemanha, embora ele tenha essas regras específicas, né, de no mínimo 20%, da questão
do número de equipes e tal, né, de determinadas funções precisam ser contempladas na coprodução. O acordo, o Brasil, até por ter muito interesse em fazer coprodução, ele, no mesmo acordo, ele coloca exceções. Ok, é 20, 80, porém, em casos específicos, a gente abre exceções, não precisa, eventualmente, nem filmar, né, no país, no coprodutor, não precisa ter exatamente essa proporcionalidade de equipes, ou seja, eu entendo, eu interpreto isso como sendo uma vontade de quem define as políticas públicas no Brasil de querer, de fato, abrir o país para a coprodução. E acaba sendo, inclusive, mais generoso do que os fundos e os órgãos de coprodução, nesse caso específico da Alemanha, né? Muitos produtores lá, eles nem acreditam. Como assim? Eu consigo tudo isso no Brasil sem necessariamente filmar no Brasil? Né? Eu não sei. Mas eu acho que a gente teve uma experiência com a França agora, a gente tem pedido exceções também, na hora de aprovar as coproduções, mas a França não conseguiu a pontuação mínima, eles tinham umas regras bem chatas, né? E a gente conseguiu aqui e ele duvidou até que a gente ia conseguir, porque a gente não tem tanta geocultura, a gente não tem como ligar para a Ancília e conversar, né? E eles ligam, né, e conversam e perguntam e tal. E aí eles não conseguiram juntar todos os pontos que eles precisavam, mesmo tendo vários elementos, ator, equipe, não juntar. Os pontos lá na França. Pois aqui vocês conseguem. Aqui a gente conseguiu. Exato, é isso que é a minha colocação. Aqui me parece ainda um pouco mais flexível do que a qualificação de coprodução nos países europeus. Flexibilidad en Europa ya no existe. España es un horror burocrático, además lo tienes que hacer todo por internet y si tu película hay algo que no entra en la categoría que está puesta malo, y luego para que la película califique como europea tiene que tener 19 puntos europeos. Y si no es califica como europea, entonces a la hora de vender a una televisión compites con los americanos, ya no compites como europeo. Con lo cual eso es fundamental para tener, y en Francia, si no tienes los elementos suficientes franceses, tampoco te contabiliza para las ayudas francesas. Con lo cual se ha vuelto todo por eso he dicho antes que era como hacer un puzzle, tienes que estar calculando que puedes y las trampas que se hacen, a pobre secretaria la conviertes ya en músico y cosas por el estilo, pero también se cruzan información, está todo informatizado, viajan de un lado para otro, no lo saben todo sobre ti, bueno, tienes que hacerlo muy bien y no es fácil, no es fácil. E em que estágio você entra? Eu entendi que você entra em algumas películas no desenvolvimento, quando são nomes que te interesan. Si Pedro Almodóvar me dice que quiere trabajar conmigo, vamos, sí. ¿Dónde? Talvez, né? Me dice que quiere hacer una película de zombies en la luna, me da igual que lo haga. Y en cambio, si una persona completamente... yo trabajo muchísimo, de hecho creo que en nuestra empresa tenemos el mayor número de trabajar con primeros realizadores y sobre todo con primeras realizadoras, pero tienen que venir ya de haber visto los cortometrajes, de que les apoye un productor o una productora muy solvente, etcétera. Entonces entramos. Pero en España la nueva legislación de ayudas, hay dos categorías, una más artística y otra más financiera. Para la financiera es un sistema de puntos y bueno, el máximo son 100, más o menos lo posible es conseguir 90 y algo es lo máximo, porque no puedes tener todo o sea, si no tienes animación, pues no puntúas animación. Y nosotros, 3 empresas en España de venta internacional, porque vendemos mucho cine español fuera, porque tenemos un volumen de negocio alto, etcétera, damos 10 puntos. 10 de 100 puntos. Sí, con lo que te puedes imaginar, cada vez que hay una convocatoria es
nos queremos retirar todos los de Latido a un convento, a un monasterio, porque es un acoso continuo de dame tus puntos, necesito tus puntos. Ahí entramos sobre guión, sobre proyecto. En las que entramos sobre proyecto. Claro, el problema está en que todos los proyectos que nos envían tienen a los mismos actores. Y entonces les preguntas, ¿de verdad lo tienes? ¿Tienes a Penélope? ¿Tienes a Tosar? ¿Tienes de verdad? Sí, seguro. Pues yo tengo 8 películas aquí que me están diciendo que también los tienen. Entonces, porque bueno, los productores, buenos productores, lo que tienen que hacer es engañar. Y nosotros lo que tenemos que intentar es que no nos engañen. Entonces, ese es el juego. Pero te digo, en España entramos muy pronto. Según qué películas grandes, muy pronto. Y hay mucha competición por entrar en las películas buenas, grandes. Y nos robamos los directores, los agentes. Por ejemplo, yo, Latido, lanzamos a Sorogoyen, ¿no? Es un director español. La última película suya, Asbestas, estuvo en Cannes y ha ganado millones de premios y Goyas. Esa la hemos llevado nosotros. Ya la siguiente me la han robado. Entonces, me la ha robado el Bunch. Y poniendo mucho dinero. Entonces yo contra eso no he podido luchar, etcétera. O sea que, pero si Sorogoyen hubiera dicho que esto lo mismo, lo firmaba la siguiente. Entonces luchamos por las películas que creemos que podemos ganar dinero con ellas. Y huimos de las películas que creemos que no vamos a ganar dinero. Pero nosotros, ganar dinero nosotros es ganar dinero el productor, porque yo vivo de la comisión, ¿no? Entonces, cuando yo pienso que no puedo ganar dinero con una película, es que no voy a hacer un buen trabajo para el productor. Y prefiero no hacer un mal trabajo y decir que no antes que estar continuamente explicando por qué no he vendido una película. Antônio, qual é o melhor resultado de Latido Filmes com distribuição? Que película? El secreto de sus ojos, de Campanella, que ganamos el Oscar. Recientemente, películas de género. Películas de género, sí. E o limite que encontras para um produto brasileiro é a língua. A mí el cine brasileño me resulta muy complicado. Podría estar más interesada en la animación brasileña, que he visto cosas muy buenas, por un tema de doblaje y de percepción. La última película brasileña que llevé fue El Gran Circo Místico de Dieguez, ¿no? Y estuvimos en Cannes y la vendimos, pero muy por debajo de lo que se merecía la película. Y es muy frustrante cuando tienes una película que está muy bien y no consigues venderla, es muy frustrante. No solo se frustra el productor, se frustra también el vendedor, porque no hemos conseguido realmente tener grandes ventas con cine brasileño. Con cine argentino sí, maravillosas ventas. He vendido El Ciudadano Ilustre en el mundo entero, de Mariano y Gastón, ¿no? Mariano Con y Gastón Duprat. Hemos vendido El Cuento Chino, hemos vendido cine brasileño, bueno, de Campanella, la última que hizo, también la vendimos muy bien. Cine argentino nos ha ido muy bien. Cine colombiano bastante bien. Cine mexicano ya no podemos vender porque se lo quedan todos las streamers, todo el cine de los directores con los que trabajábamos se lo quedan, aunque también la última película mexicana nos ha ido bien. Y cine español, algunas bien y otras no tan bien, depende. Vendimos muy bien una película se llama Campeones, una comedia con un grupo de personas con discapacidades mentales, y solo fue un éxito mundial y la vendimos muy bien, y otras pues no tanto. Paola e Jéssica, a coprodução com a Argentina tem sido possível e encaminha uma distribuição para o Latino, por exemplo. Esperemos a ver qué hace Milei. Por eso es que
Argentina, el cine argentino está quebrado desde hace ya algunos años. Ya lo empezó a dificultar Macri, no lo arreglaron luego los que vinieron porque no liberaron una inflación que hace que cualquier ayuda cuando te llega es menos de un 30% de lo que te habían dado. Lo mejor que puedes hacer con Argentina es, si está barata, rodar ahí con un talento enorme que tienen y unos directores, pero el dinero não há. Não, e mesmo gravar na Argentina está complicado, porque a gente tenta fazer alguns planos, mas eles não conseguem nos dizer os valores, porque semana que vem vai ser diferente. Natural. Então, muito difícil. Sim, essa coprodução que a gente fez com a Argentina foi bem longa, então a gente passou por todos os momentos agora, recentes, políticos da Argentina. E a desvalorização da moeda deles foi constante. Então, no momento, eles podiam pagar toda a pós-produção do filme. Eles iam pagar a edição de som e a mixagem. Dado o momento, eles só conseguiam pagar a mixagem e não Cada mais a vez edição. menos semanas. Daí eles fizeram toda a montagem do filme lá, então também cada semana mudava o valor do cachê da montadora. Então agora a montadora ganha mais porque desvalorizou o dinheiro e assim foi. Então o dinheiro que a gente tinha realmente no fim valeu menos do que era inicialmente acordado, assim, mas a gente conseguiu concluir o filme. Y las películas que se pueden hacer en Argentina son las que están financiadas por las multinacionales americanas. Entonces, eso sí. Y van a financiar solo aquellas que tengan determinados actores que ellos valoran mucho. Y de todo lo que se salga de eso ahora está complicadísimo. Pero sigue habiendo mucho talento y una gente magnífica en Argentina. Ok, pessoal. Alguma Pero pergunta? votan mal. Desculpa. Votan muy mal. Meu agradecimento muito especial a vocês. Não se deprimam, tem solução. Confiem neles e vamos em frente.